Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contacto Direto. As últimas chuvas que caíram em Santiago Norte causaram vários estragos, danos nas parcelas agrícolas, perdas de animais, casas afetadas e destruições de infraestruturas públicas. Hoje o nosso Contacto Direto fala das chuvas inesperadas do mês de novembro em Santiago Norte. Começamos a nossa viagem pelo Tarrafal, onde as chuvas do dia 13 de novembro provocaram danos na via pública, inundaram casa e deixaram praias cobertas de pedras e outros restos. Perante a situação, a comunidade uniu esforços para ajudar as famílias mais afetadas, reduzir os prejuízos naquele momento difícil. Ainda assim, nem tudo foi possível salvar. Tudo foi uma surpresa. Em várias zonas do município do Tarrafal, a força das enxurradas abriu buraco nas estradas, dificultando a circulação de viaturas e colocando em risco a segurança dos transeuntes. Algumas vias secundárias ficaram completamente intransitáveis, obrigando moradores a procurar caminhos alternativos. Depois de horas a chover, o tempo deu uma calmaria para averiguar os estragos causados. A chuva começou de mansinha e mais tarde intensificou, conforme disse os entrevistados. A chuva começou também leve, mas só que nunca esperava, pronto, mas tinha tudo que a velocidade que vem atingir naquele momento. Pronto, eu nunca esperava a chuva nesse momento, mas de repente parece aquela chuva, não fica ali tudo, não está espera, pronto, passa e atinge-se máximo, não fica ali. A água começa a estar bem de riba, tem tudo que é lado de casa para ali, passa naquelas ribeiras ali. Agora, nós tenta ter socorro, alguns vizinhos que estão ao nosso lado, que até pedir socorro, nunca conseguem. E, por exemplo, eu saí de casa para hoje assim, ajuda a minha vizinha, mas a mulher estava de casa, bate trago, mas tenta hoje assim, dar a minha vizinha uma ajuda. Mas só que na maré que está volta já nem me nunca consegui chegar a casa, mas como olha, já aquele corrente era muito forte, pedra também de riba, contentor, das coisas que também lá de riba, de zona lá de Chara Tomás, daquele lado lá, nunca consegui chegar a casa. Fica ali lá, a mulher fica de um lado e fica do outro. Mas não fica ali, nunca consegui dar nenhum apoio para uma altura, alguém tem que tentar salvar essa casa, não fica ali. Porque os lados de beira-mar lá, no meio também, como a única que tinha não saíra para ali, para entrar para ali, alguém estava dar volta para o outro lado, para lá, depois está conseguindo essa casa. Não, lá tinha um bom chuvichou também. Chuvichou, mas ele na vila se choveu mais chuva. Naquela situação, disse assim, qual que mensagem que a senhora deixa para terrafalenses, ali na centro? É pessoal mais cuidado, pessoal fazer essas casas com proteção. Que está pago o câmara dentro dele. Para morar assim, já é isso que fica prejudicado. A senhora está falando de cicatinha, aquela entrada lá? E a água era mais pior para morar. Assim, lá naqueles lados, assim, lá se a água tinha que na televisão, aí é caro, mas que criou na tela, era um bocadinho triste. A senhora já costuma já chuva ali em Tarrafal de jeito de ontem? Não, daquela maneira ali, era só um mês que chovia, não chumbão que de rebentar, ponto chumbão no mês. Mas em novembro é que chuva ali em Coiaba, ele nunca. É só por primeira vez. Muitas famílias perderam seus bens essenciais. Não, de momento ainda nunca está conseguindo uma circulação. Só que o bombeiro que começa a trabalhar ali, está para ali, está para alguma coisa, está a ajudar alguém, está algum sinal de alarme, está para ali, também para lá. Mas nunca está para sair de casa, mas não confirma que ela assim, se isso aí, mas está para tudo, alguém está afrontado com a água para ali. E quanto exatamente que chuva vem? A senhora que está vendo? Começa de madrugada, depois vem força mais cedo, de para amanhã já estava forte, já que alguém não conseguia passar ali. Para lá de beira-mar, parte de mar da areia, tudo foi destruído. Aquele lado de Fontão que tinha horta, boi na cheia, alguns animais boi, coisas boi, tudo para lá, não fica assim. Nunca conseguiu fazer nada. Bote também, que os pescadores ficam lá, tudo está apanha, bote, chega para arriba, como se não está a mar, alguns que vai para o mar, uns quiosques que estavam lá na beira-mar também, afunda assim naquela areia, vai parte de cozinha de quiosque, vai para o mar, vai saco de arroz, vai
fogão, bem, muito cooler, controlável. Animais fica tudo, nunca tem curar, não fica também, nunca sai, não controla, nunca conseguiu vai chegar nos curar, para não conseguir controlar os animais, porque não estaria a salva nas casas. Foi um pouco complicado. Na orla marítima, a praia amanheceu coberta por restos de pedras trazidas pelas enxurradas, alterando a paisagem local e exigindo uma intervenção imediata das autoridades para garantir a segurança dos banhistas e pescadores. Um dos proprietários de um estabelecimento junto à praia perdeu a maioria dos seus pertences. Começa a chuva, aquele chuva, devagar, me sala tudo tranquilo. Vem uns botes que também está lá e o mar começa a tapar, fica na jura. Depois daquele, e me só na juras, uns coisas também riba d'água, boa, coisas fazer, que lá em lugar. Quando mais pengacha e pai, e bazan tudo que as coisas de cozinha, as bebidas, aquilo tudo, coisa pai, tudo. Recupera só e arca com coisa que está ao outro lado, aquela que recupera. Depois coisas que acontecem, coisa que está espera. Já tem como de assim, coisas que acontecem de natureza, assim, de autoridade às vezes está que aproximar, é um momento que tem como. Antonino Monteiro, vereador da Câmara Municipal do Tarrafal, da área de proteção civil, considera que essas chuvas apanharam-os de surpresa e o mesmo explica. É sim, apanharam um bocadinho de surpresa. Para modo de começa a chover de forma normal, mas a partir de 4 horas da tarde é mesmo com intensidade que ninguém se esperava. Sobretudo, apesar de mudanças climáticas que não tem gosto na mente, mas mês de novembro nunca se esperava, sabia tudo aquele chuva. Então, durante 2 horas mais ou menos de chuva, foi chuva bastante intenso, tinha problemas, tinha inundações, tinha os arrastamentos de carros, tudo no centro da cidade. A situação mais grave, no entanto, envolve o desaparecimento de uma pessoa. Segundo relatos de moradores, a vítima terá sido arrastada pela correnteza durante o pico da chuva. Informações, na altura, confirmadas pelo vereador. Não está confirma realmente, a senhora é de Conselho de Santa Catarina, então eram 3 pessoas que estavam no carro, mas 2 conseguem sair ileso daquela situação, aquele senhor até o momento ainda que aparece. Não fazia busca ontem, bombeiros fazem busca ontem, até por volta de 10 horas da noite. Depois não cessa aquele busca, não retoma hoje logo, 6 horas de pela manhã, nunca consegue, não volta para o quartel de bombeiro, não está para lá. Um dia após as chuvas, no Tarrafal, o presidente da Câmara Municipal, José dos Reis, percorreu as áreas afetadas e constatou a destruição das infraestruturas e perda de uma vida humana. O presidente da Câmara do Tarrafal, depois de verificar em loco os danos causados pelas chuvas, o autarca faz a seguinte constatação na zona de Fonton. Não estive ali a fazer volta por todo o território municipal para não constatar em loco aquilo que foi danos, aquilo que foi estrago que a chuva provoca e não sei ali precisamente ali na zona de Fonton, onde que fica afetado grandemente a atividade econômica de família, porque esse chuva ali acaba para destruir efetivamente tudo aquilo que é investimento de famílias na agricultura e na criação de gado ali na Roberto de Fonton, mais de 100 famílias que ficam afetadas nessas atividades econômicas, com perda considerável de animal e perda de suas produção. Houve danos, sobretudo também na questão de acesso a queijo de pesca de Tarrafal, que é um espaço de circulação permanente de homens e mulheres que ganham-se vida na economia local, sobretudo no setor primário, no setor de pesca, e que o acesso fica totalmente danificado. Nós tive também a visitar outros pontos gravemente afetados, moda na Ponta Lagoa, que não é aquele que foi estrago também, que a água provoca, e um pouco para diferentes localidades do município também, que fica grandemente afetado com essa chuva. As infraestruturas hidráulicas e a praia de Areia Branca foram também afetadas e destruídas, conforme disse José dos Reis, onde destacou que as últimas chuvas que caíram no Tarrafal nunca eram vistas naquele município.
O caminho que dá acesso ao cais de pesca também foi destruído. José dos Reis apelou à união de todos para a reconstrução do município de Tarrafal. Não teve perda de vida humana que acontece, sobretudo lá na zona de Porto Formoso, Chara Porto, e que ela está deixando mais triste porque o todo esse impacto dessa chuva forte e o que mais não está sente efetivamente, mas também com o nosso estado emocional, com o nosso estado de espírito, é perda de vida humana. Daí que não está fazer apelo a tudo tarrafalenses, residentes e fora do país para não manter serenidade, manter, sobretudo, unido nesse tempo difícil e de desafios, na certeza de que junto não está conseguindo sim reconstruir Tarrafal e recupera danos provocados por chuva, junto com o governo de Cabo Verde, junto com a sociedade civil, junto com ONGs, junto com, sobretudo, a população de Tarrafal residente e na diáspora, não está conseguindo repor normalidade para que não continue a construir um Tarrafal que tem presente e que tem futuro. O presidente da Câmara do Tarrafal considera que este é um momento de prova e desafios. Isto porque, segundo ele, esta é a primeira vez que foi sentido o volume de água das chuvas naquele município. Dias depois, o corpo de António Horta Varela, de 62 anos, o imigrante cabo-verdiano, natural de Assomada, Santa Catarina, que estava em Cabo Verde a gozar férias com sua família e que foi arrastado pelas águas do Tarrafal enquanto viajava com a família, foi encontrado na praia de Biscainho. Em São Miguel, as chuvas que recentemente afetaram os municípios, provocando danos significativos, os moradores em Ribeira de Principal relatam sobre o que foi destruído pelas chuvas. Escolas foram inundadas e uma senhora teve a sua casa destruída pelas cheias. Uma residente na Ribeira Principal afirmou com água que perdeu vários animais. 10 porcos, 6 cabras, que os outros eram na barraca, lá que tinha coisas que não matar porco, panela grande e perdi tudo. Dia quando tinha uma cheva de cedo, tinha cachabeiro ou foi durante o dia? Na 1 hora de madrugada começou a dar perto. Então espera, mas está chovendo alguma coisa para nós, tudo que perde. Na mesma zona, Emanuel Cimedo também sofreu com perdas de várias cabeças de animais. Sim, e tinha que ver, nunca esperava mais. Deus, ele é grande, e que está mandando, mas eu não tenho que receber. E perdas em concreto, sim, o que perdas nessa chuva? Um valor, um pedaço de um vaca, um pedaço de um porco, um pedaço de um burro, um pedaço de horta. Não, aquilo nunca esperava mais. E Deus que manda, eu não tenho que receber. Além dos prejuízos materiais, a escola básica da localidade ficou inundada, situação que levou à suspensão das aulas devido às más condições. Na altura, o delegado de Educação tinha feito um balanço geral sobre o estado das escolas após as chuvas. A nível de conselho, não pode falar, a única escola que não tem problema nesse momento ali é a escola principal, mas com a ajuda de comunidade, de professores, de militares, de bombeiros, de toda a comunidade educativa já não tem essa situação resolvida. É só pequenos lamas que não se atrás, já não tem mobiliários também ali na Ribeira, não está acredita, mas amanhã a aula funciona normal. Se não está falando mais um não está agradece todo alguém que dá essa colaboração, não está falando assim que não deve funcionar, que não critica, só critica, não deve pôr na massa para não poder dar que nós crianças aquela alegria de tornar bem para a escola. E com o apoio de tudo, não está acredita, mas amanhã a aula começa tudo na normalidade. E quando há perdas? Que não teve maior perda foi imobiliários, como de lama entre para laterais e portas a fechar. Então, a maior perda que não teve foi com imobiliários, mas com o esforço de governo e de delegados amigos, já não tem imobiliário ali. Um outro residente, em Principal, Francisco Ramos, contou à nossa reportagem que as fortes chuvas que atingiram Santiago Norte, que causaram prejuízos no seu terreno, mas felizmente não resultaram em perdas de animais. Sim, prejuízo bastante. É a maior horta que não tem que perder. De minha parte é aquele. Animal está tudo normal. É estrago enorme que até dá para comprar. Ademais, não tem problema, porque o carro que não fica com ele é que rever ali. Então fica com limar, nem corpunho que tem.
e ainda fica afrontado. O morador de 73 anos acrescentou que ao longo de toda a sua vida nunca tinha presenciado chuvas tão intensas e prolongadas como as que atingiram Santiago Norte no dia 13 de novembro. Sim, sempre de anos e anos houve, mas aquele é mais grave. É mais grave porque estado acostumado com limária na leitos, não? De água abaixo. Chuva daquela natureza ali, já tempo não, para mim é desconhecido. Tenho 73 anos, mas já que a vida é daquela maneira ali, nunca tenho visto, nunca. Francisco Ramos considera que a união entre a comunidade e as autoridades locais e centrais é fundamental para enfrentar os desafios causados pelas chuvas intensas. Para além da autoridade, se há pessoas que podem ajudar, porque é estrago enorme. Ele não tem seus 5 ou 6 quilômetros de ribeira, 5 não, 11 quilômetros de ribeira, do começo até fim. Está tudo destruído. Um pouco mais distante, nos Flamengos, a situação era mais crítica. Samira não perdeu apenas os seus bens, mas também a sua casa, que foi levada pelas cheias. Um parte de casa, senhor, foi levado para a chuva, na poder que nunca há água correndo naquele espaço. Sim. Se hoje a água que corre lá que faz estrago. Já está com 10 anos lá morado, que aquele dia que acontece aquilo lá. Mas que hora que casa começa a cair, a senhora sabe dentro de casa? Já saía para onde estava dentro de casa, mas a água ia começar a entrar na quarto, depois sair para casa e banho, e a arma tenta ficava lá. Mas quando tinha a água ia aqui, se entra aquelas águas sujas, só lama, não sei empanha 2 meninos. Um tem 2 anos, aquele outro tem 7 anos. Me pega aquele de 2 anos, mara na costa. Me pega aquele de 7 anos, me pega na mão, não sei. As autoridades municipais e centrais entraram de imediato na intervenção nas áreas mais críticas, com foco na estabilização do terreno e na prevenção de novos riscos em casos de novas precipitações. A primeira medida que a Câmara toma é restabelecer ligação à comunidade. Nós estamos ali na comunidade principal, que foi duramente afetada por chuvas torrenciais de dia 13 e 14 de novembro e que causa perdas enormes, perdas e destruição de parcelas agrícolas, perdas e destruição de currais de animais, de pocilgas, perdas e destruição de atividades produtivas ali. A administração municipal estabeleceu como prioridade a reposição dos serviços essenciais, concentrando esforços na recuperação de vias de acesso, no reforço de estruturas de contenção e no acompanhamento às famílias que sofreram perdas materiais. Já nos restabelece uma boa parte daquilo que foi estragos na comunidade, na caminho vicinal de acesso a Mato Dentro. Mesmo tratamento nos dá a questão da bacia hidrográfica de Ribereta. Ribereta, nesse momento, também está transitável. Nesse momento, não se finaliza também o trabalho de desencravamento de comunidade de Montebode. Já não faz também restabelecimento de ligação entre barragem de Flamengos e Cruz de Cutelo Gomes, e não tem a Godinha completamente encravada, Godinha e Lendibera. Mas não tem máquinas no terreno, não se continua com esse trabalho de restabelecer ligação, mas ao mesmo tempo não se faz levantamento de tudo os danos que acontecem. No setor agrícola, embora parte das plantações tenha sido afetada pelas enxurradas, o balanço não é totalmente negativo. As chuvas permitiram a reposição da umidade do solo, favorecendo o desenvolvimento de culturas e melhorando as condições das pastagens, que traz algum alívio para os produtores rurais.
toda essa água que corre nas ribeiras ali, reforça aquíferos, reforça lençol freático, melhora terrenos que já estava também salinizado, tem esse benefício. E destruição é enorme, não tem que ter um plano de reconstrução, porque a reconstrução que estava a fazer não 1 ano ou 2 anos, porque é que não se pode pedir de estragos a nível de infraestruturas na bacia hidrográfica, é algo que está a levar tempo, porque tem que fazer uma planificação, tem que mesmo fazer todo o projeto, levantamentos de informações, todos para fazer infraestruturas muito mais resilientes e para nos garantir muito mais sustentabilidade que as infraestruturas. Em paralelo às ações emergenciais, a Câmara Municipal trabalhou na definição de medidas estruturais para reduzir a vulnerabilidade do município a fenómenos climáticos extremos. Entre as iniciativas previstas estão a melhoria dos sistemas de drenagem, a limpeza e manutenção das ribeiras e a implementação de planos de prevenção voltados para as zonas mais expostas. Portanto, a situação é difícil, a situação exige um tratamento também diferente, tendo em conta a dimensão dos estragos. Portanto, não faz apelo a toda a comunidade nacional e internacional, ao governo de Cabo Verde, a todas as ONGs, a sociedade civil organizada, a nossa diáspora, para unir força, porque o momento é de união, o momento é de nos estar cada vez mais junto, mais forte, para não fazer face a tudo estragos e danos que acontecem provocar para as chuvas de dia 13 e 14 de novembro. Apesar das dificuldades, o município destaca a importância da mobilização comunitária e do trabalho conjunto entre autoridades e população. O esforço coletivo tem sido fundamental para acelerar a recuperação e restabelecer a normalidade nas comunidades afetadas, reforçando o compromisso com a segurança e a resiliência local. As chuvas do mês de novembro atingiram também os municípios de Santa Cruz e Santa Catarina, provocando grandes perdas nas parcelas agrícolas, casas e animais, além de vários estragos nas infraestruturas públicas, nomeadamente nas estradas. Apesar da situação difícil, os agricultores mostram-se tristes, mas resilientes e já pensam na retoma e na reconstrução das parcelas agrícolas. Em Santa Cruz, bananeiras, papoeiras, mandioqueiras e animais foram perdidos devido às fortes chuvas que atingiram recentemente o município de Santa Cruz. As imagens mostram extensas áreas alagadas e produtos agrícolas destruídos, evidenciando a dimensão dos estragos e o impacto direto na vida das famílias que dependem exclusivamente da agricultura. Assim como nos outros municípios da região de Santiago Norte, as chuvas caíram de mansinha e mais tarde intensificou. Na zona de Renquipurga, o agricultor José Antônio Correia relatou-nos as perdas dos seus produtos agrícolas de uma parcela onde tinha investido. Mas que não está sentindo, nesse momento, não está mais tranquilo, entende? Mas, na altura, nunca me se falou, não se senti triste porque, repara, chuva não tem mais. Então, 5 horas para manhã, levanta lá, o ninho já tinha lá, bem dentro, escobam lá. Que se manhã já lavada lá, e a água tira chal, bem dentro do lago, está dando liduído. Para mim, não é a horta, mas que fazem. Se eles não se enxintam lá, não é a horta, que é o jeito lá. Se mete uma água, basando riba a cabeça, água gelada, enxinta plada, assim lá. Que vida de alguém coisa. Não tinha cocheio e mandioca lá, assim lá. Que para entrar, para a mulher estar totalmente na cara. José Antônio Correia fala no desejo à chuva, mas não dessa maneira que ele considera destruidora. Nunca senti nada bem de coisa que passa. Não cria chuva. Não pede chuva para eu dar chuva para não ter água. Mas chuva para correr ali, para não trabalhar mais à vontade. Mas aquela natureza ela nunca cria para mim, não. Nunca pediu aquela natureza. Agora, a natureza, nunca tem nada que fazer. Eu tenho banana, coqueiro, mandioca, batata também? Batata, mandioca, banana, coco, batata, então põe pimentão. Tem que as canas na ladeira lá também de mel. Depois, até as gagas de esperança que fica. Nunca senti nada bem de coisa que passa. Não cria chuva. Não pede chuva para eu dar chuva para não ter água. Mas chuva para correr ali, para não trabalhar mais à vontade. Mas aquela natureza ela nunca cria para mim, não. Nunca pediu aquela natureza. Agora, a natureza nunca tem nada que fazer. Este agricultor, além das perdas, apontou-nos um desafio quando se fala em transporte dos seus produtos para o centro da cidade. Além de chuva, só uma dificuldade que é subir com esse produto riba para mandar para lojas.
Sim, ele é problema próprio, você entende? Para morrer. Ele se motor a carga também. Carga também. De cada batilão, de que as pixinguinhas, essa pixinguinha, de cada para subir de lá, é 200 escuros que não está paga. 200 escuros para sair para morrer. Carga também. Está paga 200 escuros de cada pessoa. Uma pessoa depois às vezes dá 5 voltas. Ele que está por dar. Está paga 200 escuros cada volta. Para poder subir, senão está bem. Mim, está poder subir. Nesse momento, ele irá que tem que estar para carregar, sempre para jogar ele. Ele tem muita dificuldade. Ontem próprio corta um X, cacho banana, coisa na roveira lá. Mas hoje que subir em qual para morrer. Alguém de carrega tem. Entende que as canas lá, creio que ele vai se recuperar alguma arma. Alguém de carrega tem para subir, depois o que é bem. É 200 escuros cada volta. E que tem forma como de preservar aquela água que se corre hoje? Forma de preserva pode ter, que ela já é só o governo que pode fazer, nunca tem condições de talhar. Se não tem condições de talhar, que as águas tudo está para a marca também, não está por ver, não está talhar, para não servir com mais, para que a água está crefada, para na mesa mais às vezes a água está crefajando, se não tem como de talhar, não está talhar. É aquela que não se está pela, não se está pede outro horário competente. Se fazer um X de para riba, que está armatada, mesmo que também está bem mais pouco, que ele está ficando reservado, está em suma, está bem saindo ali baixo, está dando muito melhor. Que se o governo fazendo ele, é muito melhor, nós só nunca tem como de fazer. Em Chão Grande, a situação não é diferente. Agricultores lamentam perdas de muitos produtos que já estavam prontos para abastecer o mercado municipal e dos outros municípios. Este era um reservatório onde os agricultores utilizavam 11 máquinas para bombear água que foi destruído pelas chuvas do dia 13 de novembro. Um dos nossos entrevistados, José de Lomba, fala em perdas de produtos nas chuvas inesperadas de novembro, como perdas de máquinas que usavam para regar as culturas em tempo seco e até das chuvas que vieram de surpresa. Ali vem de surpresa e fazendo o estrago ali, na fonte, no terreno. E não espera que o governo que está dando qualquer apoio de nada ali para não continuar, para não ter mais força moral de trabalho. Já. E a coisa que perde em si? A mim perde ali, tem 2 motores, tem horta ali, cana, gota a gota, tudo perde banana. Luís Pinto também é agricultor em Chão Grande. Este lavrador disse que as chuvas vieram de mansinha e pouco a pouco foi aumentando de intensidade. Sim, essa chuva é uma chuva que começa por volta de 6 a 7 horas de noite. É uma chuva que chove sem vento. É uma chuva que começa logo a partir de 6 a 7 horas que começa com grande intensidade, forte, que de repente a água já começa a correr. Então a água começa a correr dentro de 8 horas e a água começa a correr. Mas se mete chove, a arma de calada assim, bastante, ou que quando começa com mais intensidade. De aquela maneira ali que canto tamanho que não é tudo que é estrago. Produção naquele vale ali de montanha até quase beira-mar. A presidente da Associação dos Agricultores e Pecuária de Chão Grande, Felicidade Garcia, considerou que os agricultores estavam impotentes devido às chuvas que caíram. Realmente, todo agricultor está impotente sobre aquela calamidade ali que abraça tudo aquela zona ali. Agricultores é pessoas resilientes que lutam dia a dia dentro de suas hortas para pôr nas suas mesas e para mandar também produtos para o mercado. De repente, dia 14 de novembro, foi surpreendido, na madrugada foi surpreendido com aquela grande chuva que ainda assim não te agradece. Felicidade Garcia fala em perdas de produtos e deixou um seguinte apelo. Não te pede governo para acelerar, dar sinal, mas para acelerar aquele processo ali para modo, pessoas dependem exclusivamente de suas agricultura. Ali não perde de tudo. Não perde produção de banana, que já está pronto para sair. Não perde produção de mandioca. Não perde leguminosos, modo couve e pimentão, que as outras coisas. Não perde muito de produção.
Para além de perder também a plantação, que nós temos uma oportunidade, nós bata hoje ali, perde banana, vai tudo para água abaixo. Não perde também sistema gota a gota. Não tem pessoas que já têm esse sistema gota a gota, mas que na verdade já vai tudo, já está inutilizado. É um grande trabalho. As águas que correram em Santiago Norte invadiram a sede da Associação dos Agricultores e Pecuárias de Chão Grande, que está em construção, conforme contou a Felicidade. Ali na sede, ali, que está ainda em construção, também a água entra, nunca tem sistema de eletricidade, para modo cair 11 postes de luz. Nessa situação ali, já não começa a fazer um trabalho de juntamento, para hoje você começa e ameniza ou reverte a situação. Mas a água entrando dentro, onde que não tem nenhum prejuízo, nem nunca calcula. Nunca sabe calcular, para modo é incalculável. Que boa a produção de bem, boa a plantação de bem, boa sistema de rega de bem. Então, é uma situação complicada. Mesmo o agricultor está tudo triste, está tudo espantado, que eles têm ideia ainda capou pena para fazer conta de estrago, de desgraça que passa para nós. Os moradores relatam momentos vividos no momento das chuvas. João de Deus fala de uma chuva nunca antes visto. No passa ali um momento complicado para morrer e a chuva começa de dentro 5 da tarde, quando estava cerca de 8 horas da noite já estava água na Ribeira também. E de repente a água está desprendendo de tudo lá dentro. Houve cerca de mais de 20 de rocadas de terreno para ali. Tudo que nós temos banana de taro ali, tudo era cheio de banana, de cucana. Não tive prejuízo, animal bem na água. Caso de vaca, não tive carneiro, não tive cabra, não tive galinha, tudo bem na água. Aquele chuva não passa um bocadinho mareado em termos de casa que faz nada. Mas já em termos de horta, não perde coisas. No momento não pede tudo quem é que instituição maior que do governo para ajudar, para morrer, não só, porque pode levantar, para nós é aquele que nos vira, aquele que não está passando nele. A mim, por exemplo, mim trabalha no nosso terreno, mim que estava bem de meu na praia, e nesse momento só fazendo falta. Tem onde pega mais. Pujulica teu, pujulica tudo, para tudo ali. E essa chuva ali é em área, fica só chão. Ali, em área fica só chão. Não tem mais outro lá de riba. Não tem outro que nem mostra no lugar que perde gota a gota, assim, mas está. Com tubo, com tudo. Com banana, com tudo coisa. Lá de riba, que ele fica assim. Mas pelo menos aquele que mostra, pelo menos para ajudar naquele que deve ser. Já tem 64 anos. Nunca olhava. Falaram uma Rubeira, mas é Rubeira. Ali era só terreno. Rubeira era para lá. Das aqui Minas. 64 anos. Ali é só a agricultura que não está vivendo. Então tudo foi uma surpresa? Tudo foi uma surpresa. E nunca fazia próprio. Nunca, desde que me cedo, criado ali, que fazia aquele. Esses são chefes de famílias que perderam quase tudo. Digo quase tudo porque restou a esperança e a vida para reconstruir tudo aquilo que foi destruído pelas chuvas de novembro, passados dia 13 e 14, devido à correnteza e também à quantidade de água que caíram aqui em Chão Grande. As chuvas que caíram nos municípios de Santiago Norte, nomeadamente Tarrafal, Santa Cruz, São Miguel e Santa Catarina, fizeram com que as autoridades se solidarizem com esses municípios. Por exemplo, a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde expressou profunda solidariedade às populações afetadas, apresentou condolência às famílias da vítima e reafirmou a sua disponibilidade para colaborar com as câmaras municipais na reposição da normalidade e na reconstrução das zonas destruídas. Reconheceu a pronta intervenção do governo, a declaração do estado de calamidade e o empenho das autarquias, proteção civil, sociedade civil e cidadãos nos esforços de resposta, recuperação e normalização, reforçando a importância da preparação para fenómenos climáticos extremos. Após visitar o município do Tarrafal e outras localidades atingidas pelas fortes chuvas que caiu no dia 13 de novembro, Ulisses Correia e Silva anunciou o estado de calamidade em Santiago Norte. A precipitação intensa provocou estragos
em habitações, infraestruturas e várias atividades econômicas, afetando sobretudo os concelhos do Tarrafal, Santa Cruz, Santa Catarina e São Miguel. Os prejuízos registrados estão perdas agrícolas, morte de animais e danos em pequenos negócios. A nível de infraestruturas, foram identificadas estradas obstruídas, arruamentos destruídos e problemas em estruturas municipais, exigindo ações urgentes para restabelecer a circulação e normalidade nas comunidades. Após a declaração do estado de calamidade, o primeiro-ministro esteve no município de Santa Catarina e Santa Cruz para avaliar de perto os estragos provocados pelas fortes chuvas. Acompanhado pelas autoridades, o chefe do governo, Luís Correia e Silva, reforçou a necessidade de uma intervenção rápida e coordenada, garantindo que o Executivo trabalha com a Câmara Municipal e a comunidade num plano para restaurar a segurança e a acessibilidade das zonas mais afetadas. Só fazer a visita ali para fazer essa demonstração, não só de solidariedade, mas de ação. Não tem um conjunto de instrumentos que nos também utiliza rapidamente, que tem a ver com proteção de agricultores, que é que teve mais perda, de criadores de animais, subvenção para poder garantir alguma compensação de perdas de rendimento e subvenção para a retoma de suas atividades. Teve perdas que não constata na terreno, mas as pessoas devem estar confiantes, mas trabalhando juntos, governo, mais Câmara Municipal, mais agricultores, mais criadores de animais, mais comunidades, no também dar resposta e uma resposta célere. Durante a visita, o primeiro-ministro passou por zonas onde estradas, acessos agrícolas e infraestruturas essenciais foram gravemente afetados, comprometendo a circulação e o dia-a-dia das comunidades. Depois não tem aquela outra parte que tem a ver com infraestruturas. Também tem estradas, tem acessos que é o danificado. O bom é que, nesse momento, ali, naqueles 4 concelhos, eu não consegui desobstruir praticamente as vias de acesso, porque é importante para as pessoas circular, é importante para mercadorias, para não ter a retoma da normalidade. Depois tem todo o investimento que é preciso fazer para reconstruir que as infraestruturas, reabilitar-se e colocar-se em condições ainda de maior resiliência daquilo que estava antes. Não se fala de 4 concelhos, só ali na Santa Cruz 8 ribeiras, tem 2 propriedades, 2 criadores de animais, se não identifica, nunca consegui fazer atuação. Então já tem esse trabalho já no terreno, junto com os agricultores e criadores de animais, que é para poder apurar qual é o prejuízo e qual é a dimensão do prejuízo, e logo a seguir depois começa a fazer a atuação. E não está a fazer com a solidariedade necessária de respostas, porque o instrumento já existe, né? Agora faz essa identificação, depois faz o trabalho junto de cada um dos interessados para dar a resposta mais rápida possível. Perante a dimensão dos estragos causados pelas chuvas na região de Santiago Norte, o Presidente da República, José Maria Neves, que esteve no município do Tarrafal, apelou ao Governo a mobilização de meios de apoio, não só para Tarrafal, mas para todos os municípios severamente afetados. Entretanto, destacou a prontidão da Câmara Municipal na resposta à situação. Ele está apontando para algumas questões. Primeiro, e não há prontidão que a Câmara se te responde. E que ela também exige que haja mais recursos a câmaras municipais. Em acontecimentos dessa natureza, a primeira coisa que acontece é que a pessoa se bate na porta de Câmara. Então a Câmara tem que ter mais recursos, tem que ter mais condições de responder a aqueles desafios. Também o chefe de Estado instou aos poderes centrais e municipais a considerarem as alterações climáticas como um elemento fundamental nas suas políticas públicas. É preciso que rapidamente o governo apoie para reabilitar algumas infraestruturas urbanas e equipamentos econômicos, que é extremamente importante, apoia ali naqueles agricultores e criadores, e apoia também aqueles micro e pequenos empresários que perdem seus bens com esse chuva ali. Finalmente, é importante não prestar atenção na seguinte, é o que agricultores têm estado falando, é fundamental que continuar o trabalho de correção torrencial, de combate à erosão. Não tem que continuar a construir diques, não tem que continuar a plantar, não tem que continuar
de fazer correção torrencial para que nos bacias hidrográficas esteja muito mais preparado. O apelo foi feito durante a sua visita ao Tarrafal para avaliar os estragos das chuvas torrenciais que resultaram numa vítima mortal na destruição de hectares de culturas e em prejuízos para centenas de famílias no concelho mais a norte da ilha. Depois de serem efetuadas as visitas, o governo apresentou as medidas de apoio às populações afetadas pelas chuvas do dia 13 e 14 de novembro, sobretudo em Santiago Norte. O ministro da Família afirmou que algumas casas precisam de obras e serão disponibilizados apoios financeiros, créditos com juros reduzidos e facilidades fiscais para comerciantes, agricultores, pescadores e pequenas empresas. No total, são mais de 2,3 milhões de contos que serão usados. Temos 10 casas no Tarrafal de Santiago, 24 casas em São Miguel e 15 em Santa Cruz. Mas também temos medidas para proteção de rendimento para comerciantes, para os operadores de pesca, agricultores e criadores de gado, micro, pequenas e médias empresas e também para condutores. As medidas que temos já para atuar na região de Santiago Norte, temos valores superior a 2,3 milhões de contos, envolvendo a parte de infraestruturas, envolvendo a parte agrícola e as medidas de proteção social e de proteção de rendimento. Na área das infraestruturas, o governo vai investir 1,7 milhão de escudos para recuperar estradas, habitações, escolas, obras de drenagem e espaços urbanos. As intervenções serão feitas com urgência. 1.071.612.022 escudos. É o plano de intervenção para as áreas de infraestruturas que tem 3 eixos, está estruturado em 3 eixos fundamentais. A resposta emergencial de 52 milhões de escudos, que é essencialmente para a limpeza, gestão das vias, reposição das condições de mobilidade que estão em curso neste momento, na fase final. O eixo 2 das infraestruturas resilientes, que comporta 975 milhões de escudos cabo-verdianos. O eixo 3, habitação segura, 44 milhões de escudos. As intervenções obedecem ainda a categorização segundo o setor a que respeitam naturalmente. Os espaços urbanos ocupam 76 milhões de escudos, as estradas 871 milhões de escudos, a habitação 44 milhões, infraestruturas de drenagem 10 milhões de escudos, as infraestruturas de educação, património e edificário 34 milhões de escudos. O ministro da Agricultura e Ambiente destacou que 23 ribeiras foram afetadas, com prejuízo em terrenos agrícolas, sistemas de irrigação e equipamentos. Para recuperar o setor rural, o governo prevê aplicar 1,2 milhão de contos. A reposição de dispositivos anti-erosivos, portanto, os trabalhos de conservação de solos e água para protegermos as encostas, a reedificação de infraestruturas de correção torrencial, aí estamos a falar dos diques, dos espigões, dos muros gabionados, para proteger não só os terrenos agrícolas, mas para recuperar as acessibilidades. A reinstalação dos sistemas de irrigação, isto é prioritário, fundamental para que os agricultores possam assegurar os sistemas, portanto, de produção e repor os rendimentos, e a recuperação da construção, portanto, de poços e furos. E eu estou a falar aqui de cerca de 1,2, pouco mais que 1,2 milhões de contos necessários para fazermos estas obras. A resolução número 132/2025, de 2 de dezembro, publicada no Boletim Oficial, explica que o governo aprovou um plano de intervenção para reconstruir as infraestruturas hidroagrícolas destruídas pelas chuvas de 13 e 14 de novembro de 2025, nos concelhos de Tarrafal, São Miguel, Santa Cruz e Santa Catarina, na ilha de Santiago. E o custo inerente à implementação das medidas constantes do plano é de 1.123.445.000 escudos, incluindo IVA. E tendo em conta os eventos extremos ocorridos a 13 e 14 de novembro, o governo de Cabo Verde fez um pedido ao Banco Mundial, que foi respondido conforme disse
O vice-primeiro-ministro, de forma muito célere, atribuindo um novo financiamento na ordem dos 11 milhões de dólares americanos, que vão ser canalizados de forma imediata para as intervenções em Santiago Norte. Portanto, significa que o valor que nós precisamos para intervirmos no imediato, nomeadamente durante o mês de dezembro, início do mês de janeiro e todo o mês de janeiro, já está devidamente mobilizado e vamos poder acelerar, não é, as intervenções que já foram iniciadas em relação a Santiago Norte. O ministro das Infraestruturas e do Ordenamento do Território e Habitação falou das áreas prioritárias a serem contempladas com este montante. Entre elas, diz que o principal é resolver o problema das pessoas. A missão primeira é servir as pessoas, então a prioridade vai ser para o eixo de resposta emergencial, que já está consumado, está feito. Agora, a segunda parte, que são a reconstrução das infraestruturas resilientes, em que a problemática dos espaços urbanos é fundamental, as vias de comunicação, as estradas, é a segunda prioridade, a terceira prioridade é a habitação, reabilitação das casas e as infraestruturas de drenagem, que abarca também as infraestruturas hidroagrícolas. No imediato, temos que fazer todas as intervenções num curto espaço de tempo, temos mais ou menos 4 a 6 meses, no imediato para aplicar esse valor e reabilitar todas as infraestruturas. Claro que há uma calendarização no imediato até o final do ano. Temos que repor o nível de serviço que nós tínhamos antes dos eventos, das chuvas torrenciais que aconteceram. Depois, no final do ano, segundo o governante, haverá uma segunda fase no primeiro trimestre de 2026, onde se fará todo o esforço para a consolidação das intervenções. O segundo projeto, financiado pelo Banco Mundial, de acordo com o vice-primeiro-ministro, tem que ver com apoio orçamental. O apoio orçamental do Banco Mundial na ordem dos 15 milhões de dólares americanos, que é também um apoio muito importante que vai ajudar Cabo Verde na consolidação da resiliência orçamental, criando condições para que tenhamos um quadro macrofiscal ainda mais forte, mais robusto, sobretudo também para fazermos face aos eventos climáticos extremos, que são hoje em Cabo Verde, infelizmente, mais frequentes e que têm provocado danos com maior dimensão. Temos de nos preparar também no plano macroeconómico, no plano macrofiscal, para fazermos face a esses eventos. Este financiamento vai também apoiar o governo em relação às reformas e no processo de transição que estão a operar ao nível do digital, da transição energética, na promoção da economia circular e descarbonizada até 2050. As fortes chuvas que atingiram os municípios do Tarrafal, Santa Cruz, São Miguel e Santa Catarina causaram elevados danos e resultou na morte de uma pessoa. Perante esta situação, as autoridades manifestaram a sua solidariedade para com os municípios afetados. Terminamos assim o nosso contacto direto sobre as chuvas inesperadas do mês de novembro que atingiram os municípios de Santiago Norte nos dias 13 e 14. Muito obrigada pela sua atenção e preferência.